Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Fala Doutor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre medicina de saúde da família e comunidade, com um convidado especial. Mas eu não vim aqui sozinho, como sempre, meu parceiro Rafael. Opa, Começando aqui mais um episódio. boa noite pessoal, meu nome é Rafael e junto ao João Pedro aqui, como ele falou, a gente veio apresentar o nosso quinto episódio aqui do programa e hoje a gente trouxe uma pessoa mais que especial para a gente aqui, que é o Dr. Emanuel, uma pessoa exemplar. E hoje a gente não poderia estar mais feliz porque a gente chegou às 40 mil visualizações no 40 mil. Instagram, a gente está feliz demais hoje. E para começar aqui o nosso programa, eu só gostaria de chamar a nossa vinheta. E está no ar mais um Fala Fala Doutor! Doutor! E como eu falei, né, João, a gente trouxe uma pessoa hoje exemplar hoje, que ele é pós-graduado em psiquiatria, ele é especialista em medicina da família, além disso, é o nosso professor aqui da Univale, tão querido, que acompanha a gente desde o segundo Sem período da dúvida. Univale. Bom, Emanuel, hoje eu passo a palavra para o senhor se apresentar um pouco, fala um pouco sobre sua infância, sua adolescência, sua formação, os desafios que fizeram o senhor se tornar o doutor Emanuel. Vamos lá, né? Falando um pouquinho aí de história, nunca tive o sonho de fazer medicina. Até meus 16 anos eu tava perdidão, né? E preocupava só, mais era jogar bola, fazer natação, né? Gostava muito de esporte quando era mais novo e não tinha em mente assim o que fazer em relação à profissão. Mas foi com 16 anos, meu pai me encostar na parede lá e falou assim, menino, você tem que tomar um juízo. E eu acabei, né, pelo modelo do meu pai, que também é médico aqui em Valadares. Meu pai já tem 50 anos de medicina aqui em Valadares, cirurgião, urologista, né? E por modelo dele, eu falei assim: "Ah, eu vou ser médico também", né? E aí eu entrei na faculdade em 2003 e formei em 2009 em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e saí sem saber o que queria de especialização. Queria casar, vou juntar um dinheirinho para fazer a residência também. Trabalhei durante 2 anos no interiorzão de Minas, lá em São Pedro do Suaçuí. Eu era o único médico num raio de 50 quilômetros. Então, tudo que acontecia lá em São Pedro, em relação à medicina, era de responsabilidade do doutor Emanuel. Recém-formado, foi um grande desafio, foi um grande aprendizado, mas foi algo que me despertou para a medicina de família e comunidade. Primeiramente, eu realizei um projeto governamental chamado PROVAB, que é o Projeto de Valorização da Atenção Básica. Depois participei durante um ano do Mais Médico e optei pela residência de Medicina de Família e Comunidade, onde me graduei como especialista em médico de família e de comunidade em 2017. E desde lá eu sou preceptor aqui da residência médica de Governador Valadares também. E além da medicina de família, uma outra paixão é a urgência e emergência. Fiz diversos cursos, né, de urgência e emergência, a CLS, a TLS, PAUS, que é emergências psiquiátricas, né, TECA, que é o treinamento de emergências cardiológicas. E com esse vínculo, né, trabalhando em salas de emergências aqui em Valadares, cheguei até a UPA, onde fui diretor lá de 2017 até 2020, e é uma outra área da medicina que eu gosto muito. E finalizando essa apresentação minha, outra área que eu sou apaixonado de uma forma específica é a questão da saúde mental, e foi onde eu procurei uma formação, né, visto que a saúde mental é a doença do século e hoje é uma das maiores demandas que a gente encontra, inclusive nos nossos postos de saúde. Resolvi estudar um pouquinho mais de saúde mental e fiz uma pós-graduação em psiquiatria, né, me formando pelo Sembrap em 2019. Essa é um pouquinho da minha história médica aí. E além disso, é lutador de judô, né? Jiu-jitsu, Jiu-jitsu, o homem é jiu-jitsu. Perigoso, perigosíssimo. gordinho perigoso, né? Nada, gordinho perigoso. É, Antes de dar continuidade aqui, a gente esqueceu de mandar um alô para a Med 12, porque a gente ah, tá com o uniforme
um dos mais bonitos da Univale. O mais Ouso em bonito. dizer, então, um alô para o Med 12 aí, nossos parceiros que nos acompanham. Não sinto inveja, Tamo, não. tamo junto. Depois a gente tem que fazer uns convidados aqui, bater um Não, papo. com certeza. Muita gente boa. Doutor Emanuel tem um carinho especial pra gente. Muito, Não. muito. Doutor Emanuel, gostaria de comentar aqui que eu acho que nada mais justo do que convidar o senhor que tem um carinho enorme desde o segundo período, chamar a gente de doutor, demonstrando, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, né? Então, como um dos jargões de cumprimentos, eu sempre falo, fala doutor, como é que você está? Então, nada melhor do que estar aqui no nosso Fala Doutor hoje, né? Doutor Emanuel, continuando batendo um papinho aqui com o senhor, gostaria de te perguntar, o que é então, já que a nossa temática central, saúde da família e comunidade, como que ela atua nos dias de hoje? Para a gente começar a falar um pouquinho de medicina de família, a gente tem que ir na raiz dela, né? A questão da medicina de família e comunidade, ela está inserida dentro da rede de atenção à saúde, na atenção primária. E essa forma de fazer medicina, ela tem uma origem europeia, principalmente na Inglaterra, onde foi confabulada, né, a medicina de família para fazer esse primeiro atendimento, né? E a gente não é uma história nova, apesar de muitas pessoas acharem que a medicina de família é uma orientação nova. Não, já existem programas de residência de medicina de família que iniciaram aqui no Brasil em 1977, lá no Rio Grande do Sul. Mas foi a partir de 2002 que teve um boom da medicina de família e comunidade. E explicando um pouquinho essa história, né, de uma origem lá na Europa, né, aqui no Brasil, os primeiros programas em 1977, qual que é a finalidade da medicina de família e comunidade? A primeira embasamento é ser esse primeiro atendimento ao paciente. E fazendo esse primeiro atendimento ao paciente, o Brasil ele começa a estruturar essa medicina de família um pouco diferente do que acontece lá na Europa. Na Europa, o serviço ele é centralizado. Dentro do centro das cidades, né, é criado um prédio enorme, onde tem vários médicos de família trabalhando ali, e as pessoas daquela cidade elas vão fazer um cadastro onde elas vão ser direcionadas para um médico. E aquele médico, ele vai fazer um acompanhamento longitudinal daquela pessoa. Mais ou menos no modelo europeu, cada médico é responsável por volta de 1.800, 2.500 pacientes. E aqueles pacientes, eles vão ter, né, uma longitudinalidade ali com aquele médico. Esse modelo, o Brasil fez uma alteração dele para cá. Essa parte da longitudinalidade, ela é um pilar da medicina de família e comunidade. É algo de origem europeia. E isso foi mantido aqui no Brasil, porque uma coisa é um atendimento vertical, como acontece no pronto-socorro, que cada dia tem um médico diferente. Outra coisa é o meu atendimento na rotina da minha vida ser feita por um médico só. Isso permite que o médico ele vai conhecendo melhor seu paciente e isso vai fazer com que esse cuidado ele seja mais ampliado. Porque quanto melhor eu conhecer o meu paciente, melhor eu vou poder cuidar dele. Então, esse embasamento europeu foi trazido para o Brasil. Mas qual que foi o diferencial fantástico que acontece aqui? É a descentralização do atendimento, onde, no lugar de ter um prédio na região central da cidade, foram construídas unidades básicas de saúde nas periferias. Então, aqui em Valadares, por exemplo, para a gente colocar, para exemplificar essa questão, em cada bairro tem o seu postinho de saúde. Lá no Santa Rita mesmo, nós somos 4, é o bairro mais populoso de Valadares. Nós temos 4 unidades lá, onde eu sou responsável por uma delas. Eu atendo lá no finalzinho
do Santa Rita, na saída para Belo Horizonte. Então, no lugar de eu ter uma carteira de pacientes fixos, que podem ser de diversos lugares na cidade, é assim que acontece lá na Europa, aqui no Brasil é diferente. Eu vou ser responsável por uma microárea. Eu vou para dentro de uma microárea, essa área vai ser cadastrada, vai ser direcionado para mim todos os pacientes que moram naquela localidade. Então isso é algo fantástico. Por quê? Aquela saída do paciente até a região central não é mais necessária. Então esse acesso, esse acolhimento, ele se torna transformador ali nessa rede de cuidado, onde eu estou inserido numa comunidade, eu vou conhecer seu perfil cultural, seu perfil social, seu perfil econômico, eu vou entender quais são as demandas. Exemplo, ali no Santa Rita a gente sofre anualmente, né, com a questão das enchentes. Então eu sei que todo dezembro, janeiro, fevereiro, né, eu vou estar ali preocupado com essa questão das enchentes. E aí eu tenho um cuidado específico para realizar diante de cada demanda territorial que acontece ali. E algo que é grandioso é que realmente a gente começa a viver em família, perto, próximo, e isso é algo essencial. Então a medicina de família aqui no Brasil, ela tem uma profundidade muito maior do que a gente vai ver fora daqui. Não é, então, um processo de trabalho novo, é um processo de trabalho antigo. Vamos colocar aí 1977 para os dias atuais. Nós estamos falando aí de uma história de quase que 50 anos de medicina de família, residência no Brasil. E algo que a gente tem que falar também é em relação a, a uma questão do que o médico de família, ele é responsável. As nossas responsabilidades ali, elas são imensas. Então, antigamente, falava de uma forma até pejorativa, é o médico do postinho. É aquele que chegava e atendia só 10 pacientes, 2, 3 dias da semana. Não, isso não é medicina de família, né? Medicina de família é um médico que está inserido ali dentro de uma população, realizando em torno, no mínimo, de 32 horas a 40 horas semanais de atendimento, onde ele está ali para o que der e vier. E dentro desse que der e vier, nós temos um PNAB, que é o Plano Nacional, é a Política Nacional da Atenção Básica, na qual a medicina de família está inserida ali naquela atenção primária. Esse PNAB, ele remete ao médico de família uma responsabilidade de resolver 80% dos problemas de saúde daquela comunidade. Dentro dessa visão, então, não é pouca a responsabilidade que o médico de família ele vem assumir. Então, é algo que vem crescendo aos olhos políticos, porque você ter um médico que não gasta de muita tecnologia, na qual está inserida na responsabilidade dele resolver 80% dos problemas de uma comunidade, é muita responsabilidade. Portanto, não é para ser feito por qualquer um, e por isso que a gente ressalta essa importância da residência da medicina de família e comunidade, para que médicos generalistas possam ter a experiência de passar por um processo de residência médica, na qual eles vão estar se capacitando para resolver esses 80% dos problemas de saúde de uma comunidade. O senhor falou tão bem que acabou respondendo a minha próxima pergunta. Era saber o que que era essa estratégia de saúde da família, né? Saber o que era atenção primária. Mas quais seriam os serviços ofertados nessa atenção primária? Pegando um gancho na pergunta, né, que você ia fazer antes, para você fazer, para emendar com a sua pergunta atual. A gente está ali responsável por uma atenção primária. Lembramos que a rede de atenção médica, ela é dividida em 3 partes. Nós temos uma atenção primária, a secundária e a terciária.
A atenção primária é essa feita pela medicina de família e comunidade, nas unidades básicas de saúde, nas periferias, dentro dos bairros. Nós temos um serviço de atenção secundária, que são as especialidades, né? É onde vai procurar o cardiologista, o psiquiatra, o ortopedista, o cirurgião. E nós temos, por fim, o serviço de atenção terciária, que é o serviço hospitalar. A atenção básica, ela é um atendimento a nível unidade básica de saúde. Apesar de ser o primeiro nível, é um nível que tem muitas responsabilidades. A começar pela prevenção. A unidade básica de saúde, a medicina de família e comunidade e a responsabilidade do médico dentro dessa estrutura começa pela prevenção, onde nós estamos ali como educadores. Um dos pilares da medicina de família e comunidade é trabalhar com a educação e saúde. A gente só cuida daquilo que a gente conhece. Eu tenho, desde que entrei na medicina de família, os colegas têm um costume, mesmo antes de eu dar aula na Univale, de falar assim, ô professor, isso é porque o médico de família, ele é um professor nato, né? Então, nós somos professores ali dos nossos pacientes. Então, o doutor Emanuel começou essa sina dele de professor ali na medicina de família e comunidade, com a educação em saúde. Não adianta, né? Nós temos ali dentro das nossas responsabilidades, por exemplo, o cuidado com o hipertenso, né? O paciente que tem a pressão alta. Então, não adianta eu chegar lá, né? Fala assim, sua receita está renovada, você volta daqui a 4 meses para buscar outra receita nova. Não é bem assim. Esse paciente ele vai ser acolhido, ele vai ser avaliado, ele vai ser medicado, mas eu tenho que, dentro das minhas atitudes, fazer ali uma prevenção. Exemplo, quantos pacientes que a gente vê com hipertensão, essa pressão descontrolar e gerar AVC e infarto, que são as duas doenças que mais matam no mundo. Hoje morrem 9 milhões de pessoas no mundo por infarto, é a doença que mais mata. A segunda doença que mais mata é o AVC, morrem 6 milhões de pessoas no mundo todo ano por AVC. E como que o médico de família ele tem uma responsabilidade gigante de atuar na prevenção dessas mortes que são preveníveis, simplesmente cuidando da pressão alta. Mas para isso eu tenho que fazer, né, uma educação em saúde com o meu paciente, ensinar ele a ser protagonista do processo de saúde e doença dele. E em relação à pressão, por exemplo, eu tenho que educá-lo da importância do remédio, né? Falar que o remédio que ele toma hoje, amanhã não tem nenhuma gotinha dele no sangue, então ele tem que tomar amanhã de novo, depois de amanhã de novo, semana que vem, mês que vem, e é pro resto da vida, porque não é uma doença que tem cura. Mas é importante também eu educá-lo a forma de comer, principalmente o sal. Então, eu tenho que estar informando esse paciente, né, a prevenção em relação ao tipo de alimento que ele vai comer, alimentos gordurosos, alimentos salgados, industrializados. Tenho que educar esse paciente quanto à importância da atividade física. Então, hoje vocês ficam 6 anos estudando medicina. Quantas coisas a gente aprende, né? Uma forma ampla e complexa de cuidar de cada paciente, e o médico de família, ele tem que ter uma visão ampliada. Ele tem que trabalhar em todo o contexto da saúde, seja físico, anátomo-patológico, fisiológico, mas também psicológico. Temos que ter uma olhada numa questão cultural e social desse paciente, porque tudo isso vai ser envolvido com esse paciente. Esse paciente, pelo médico de família, ele é olhado de uma forma holística, de uma forma ampla. Eu vou avaliar esse paciente desde o dedão do pé até o cabelo, mas muito mais profundo que esse. Dona Maria, cadê aquele sorrisão no rosto que a senhora tem sempre aqui e hoje a senhora está com essa carinha fechada? Eu tenho uma história e tenho orgulho de falar isso, que tem 10 anos que eu estou ali no Santa Rita. Eu fiz 10 anos agora de Santa Rita, né? Vocês não sabem a grandiosidade desses 10 anos. Eu conheço meus pacientes pelo jeito do olhar. E isso eu consigo promover para eles uma atenção muito maior.
E são vários esses pacientes, porque se o médico de família ele tem que resolver 80% dos problemas de saúde ali daquela comunidade, e vão chegar para mim todos. Então, todos os problemas, eles vão chegar para o médico de família. Tudo que envolver a saúde, respondendo a sua pergunta, quais são as demandas de saúde que um médico de família ele assume, são todas. Todos os problemas de saúde de um paciente está na mão do médico de família. Por quê? 80% ele tem que resolver. E os 20% que ele não resolve vai passar pela mão desse médico de família. Esse paciente, ele vai ser drenado dentro dessa rede de atenção, seja para uma especialidade médica, seja para um serviço hospitalar, mas ele não deixa de ser meu paciente. Então, esse feedback dele ali, ele continua sendo meu. Então, respondendo a sua pergunta, quais são, né, as responsabilidades de um médico de família, né, são todas. Né? Então, tudo está na mão do médico de família. Ele tem que resolver 80%. Mas os outros 20% que ele não resolve, que ele coloca dentro da rede de atenção para procurar uma solução que não encontrou ali no posto, né? Esse paciente não deixa de ser do médico de família. Então, são as responsabilidades do médico de família? São todas. O hipertenso, a criança, a gestante, o paciente da saúde mental, o paciente obeso, o diabético, o paciente da ortopedia, da neurologia, da cardiologia, todos são de responsabilidade do médico da família. Sim, e doutor Manuel, já que, né, o médico de saúde da família tem essa ampla responsabilidade, né, segundo a Política Nacional de Atenção Básica, resolve esses 80%, como e quais situações, então, o senhor precisa encaminhar, tanto para uma outra especialidade, quanto para a UPA, para um serviço de urgência e emergência? Como que funciona esse manejo? Então, primeiramente, a gente tem que revelar, não é fácil resolver esses 80% de demanda. Isso requer um nível de conhecimento e aprendizado muito grande. Então, eu não formei, né, há 16 anos atrás, sabendo tudo que eu sei hoje. Mas a medicina de família, ela me ajudou demais no meu crescimento médico, porque chegavam N demandas de saúde para mim, desde uma criança até o mais idoso, desde uma gestante até um paciente psiquiátrico, desde uma causa cardiológica até uma causa psiquiátrica e ortopédica. Então, não tem como a gente formar sabendo tudo. Mas a medicina de família, ela te permite avançar para águas mais profundas. Eu poderia ser acomodado com essas demandas chegando e virar um médico ponte. O que é o médico ponte? O paciente chega para mim, eu só transfiro ele para outro lado, que é para o especialista. E não é bem assim que o médico de família tem que ser. Exemplo, chega um paciente para mim com problema de tireoide. Quando eu era lá recém-formado, e eu não sabia muita coisa de tireoide. E aí, mas eu lembrava que tinha um tal de TSH, de T4 livre, que tinha que pedir para esse paciente. E eu pedia esse exame para o paciente. Eu ia para casa, ia estudar tudo sobre tireoide, ia ficar PhD em tireoide. Quando aquele paciente voltasse, eu já estaria muito bem informado. E assim foi acontecendo com demandas gestacionais, com demandas de criança, com demandas cardiológicas, onde o médico de família ele tem um chamado extremamente importante, que é estudar a vida inteira. Por que eu fui fazer psiquiatria? Para me tornar psiquiatra? Não. Eu fui fazer a pós de psiquiatria porque a saúde mental é a doença do mundo. Hoje eu falo para vocês que pelo menos 1/3 da minha demanda hoje dentro do posto é uma demanda de saúde mental. Está páreo a páreo com as demandas de hipertensos. 20% de uma população a 25% aqui no Brasil hoje é hipertenso. E hoje nós temos uma demanda de saúde mental de 20 a 25% também. Portanto, esse cuidar desses 80% não é um algo fácil, é um algo que o médico ele tem que ir procurando essa técnica, né, dia após dia. Mas por mais que a gente vai se capacitando com os anos de MFC,
não é tudo que a gente vai resolver. E para isso existe o especialista, para essas demandas da especialidade. Exemplo, questões cardiológicas complexas, questões pneumológicas, questões de diversas especialidades. Então, esses pacientes eles vão ser drenados para atenção secundária para passar pela especialista. Mas nós temos ainda casos mais complexos ainda, que são os casos hospitalares. São demandas, urgência e emergência, que eu não vou conseguir atender ali na unidade básica, porque a complexidade é muito pequena. Exemplo, um quadro respiratório grave em que eu preciso de exames laboratoriais e um exame de imagem que seja um raio-x, né, para ter uma visão melhor desse paciente nesse processo atual, então eu encaminho ele para a UPA, né? UPA é unidade, o significado da UPA, né, a sua criação é um serviço de urgência e emergência. Urgências leves dá para ser atendido ali na unidade básica de saúde, que é o posto, onde eu vou estar passando ali para ele um tratamento, exemplo, para infecção de garganta, para uma diarreia, coisas básicas. Mas casos mais complexos, eu vou ter que encaminhar, né, para um hospital, um caso de uma pneumonia grave, uma exacerbação de asma, uma exacerbação de DPOC, uma insuficiência cardíaca descompensada. Esse é o paciente da UPA. Entendi. Ô, Emanuel, eu acho que você não é cirurgião não, mas agora você foi incisivo. Foi uma palavra muito bonita que você falou e agora você explicou muito bem. E agora, para chegando ao fim do nosso programa, eu só queria te fazer uma última pergunta. Desde que eu te acompanho lá no Santa Rita, eu vi como o tratamento humanizado e entrando, né, nessa medicina mais humanizada, eu só queria te perguntar o seguinte: o que é atender um paciente com amor? Para a gente atender o paciente com amor, eu acho que tem que ter 3 princípios básicos. Primeiramente é a técnica, né? Porque o amor, ele é um cuidado. E se você não aproveitar da oportunidade que a MFC te dá de crescer como médico, então você vai estar faltando com amor para o seu paciente. Então é necessário técnica para você promover saúde. Então, ser melhor a cada dia é uma das formas de você promover esse amor. Segunda palavrinha mágica para promover amor no atendimento é ser ético, né? E dentro dessa ética, dentro da medicina, a gente tem que lembrar que do outro lado tem ali alguém que sofre, alguém que está passando a pior demanda que existe na vida, que é uma demanda de saúde. Assuntos diversos, existe uma facilidade melhor do que para resolver do que problemas de saúde. Então, tratar o paciente com ética é promover amor. E, por fim, a terceira palavra que vem demarcar esse amor para o paciente é esse olhar diferenciado humano ao próximo. Poderia ser eu, poderia ser minha mãe, poderia ser um irmão, o meu pai, né, minha esposa ou meus filhos. Então, é algo que vem de berço a gente entender que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Isso é ser humano, né? E é algo que a gente tem que promover. Temos que promover a técnica, a ética e essa humanização na medicina. Juntando esses 3 parâmetros, a gente consegue construir esse elo do amor. O cara é médico, é lutador e é poeta. Aí, ó. Não dá não, hein? De tudo Foi, tem que ser um Manuel, pouco. excelente. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente para falar um pouquinho de medicina de saúde da família, falar um pouquinho de vivências, né? Que é importante a gente ter esse diálogo. Gostaria de agradecer, meu parceiro, Obrigadão. sempre a Univale TV, principalmente ali ao Boni, nosso querido Emanuel, charado, nosso doutor Emanuel aqui. Então, fica os nossos agradecimentos. E não poderia deixar de agradecer a sua presença também, Manuel Univale também, que ajudou a gente. E que siga o Dr. Emanuel nas redes sociais, vai estar passando aí embaixo aí na tela. E seguir as nossas redes também, TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, que os episódios estão saindo lá também. E já que chegando ao fim de um programa, até o próximo. Fala, doutor. Fala, doutor.